Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao segundo Summit Internacional Américas. Eu sou Adriana Bittar e estarei aqui com vocês nos 2 dias de evento, hoje e amanhã. E nesses 2 dias vamos ter bastante conteúdo para responder a um desafio muito importante. Afinal, como ajudar as pessoas a terem vidas mais saudáveis e fazer o sistema de saúde funcionar melhor para todos. Esse propósito move todo o United Health Group, do qual o Américas Serviços Médicos faz parte. E também motiva a realização de mais um Summit Internacional Américas. Chegamos à segunda edição desse evento com uma programação dinâmica e interativa, incluindo 5 salas simultâneas para debater o Sistema Integrado de Saúde e o ciclo de cuidado. Lembrando que todo o conteúdo terá interpretação em Libras e, para as palestras em inglês, a opção de tradução simultânea para o português. Na nossa plataforma também temos alguns canais especiais, a área de networking, o Lounge Américas e a seção Pôster. Na plataforma, você também vai encontrar um ícone vermelho aonde você pode enviar as suas perguntas para a gente. E tem também um mapa para conhecer melhor toda a Rede Américas. Não deixem de fazer uma visitinha em todas essas áreas, que tem muita coisa bacana, ok? Se você já escolheu a sua sala, fique tranquilo, pois será direcionado para ela automaticamente assim que terminar a sessão de abertura. Caso contrário, é só entrar no menu da plataforma em plenárias e escolher a sua sala. Agora vamos abrir os trabalhos de hoje? Quero convidar ele, que é o CEO Américas, Dr. Marco Costa. Seja bem-vindo, Dr. Marco. Boa tarde. Obrigado, Adriana. É um prazer estar aqui com vocês nessa abertura de um evento tão importante, né, que fala direto para o core da nossa missão, né, ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável, né, fazer o sistema funcionar melhor para todos. Né. O compromisso do Américas é baseado na entrega de valor para os nossos pacientes e para os nossos colaboradores. Os pilares do nosso cuidado são as vidas humanas e, para isso, temos um foco absoluto em desfechos clínicos e experiência de excelência. E para atingir essas metas, é uma meta do negócio, é necessário fazer um sistema de saúde mais eficiente e melhor para todos. Eu acho que eu volto para você agora, Adriana, para que a gente continue a nossa sessão. Muito obrigada, Dr. Marco Costa, pelas palavras e pelo seu comprometimento em gerar valor para os pacientes. E tem uma pessoa que faz parte do United Health Group que também está bastante focada nesse desafio. Ele tem uma vasta experiência no desenvolvimento do setor de saúde e vem ajudando a melhorar os resultados e experiências de saúde de milhões de pessoas ao redor do mundo. E agora ele vai compartilhar um pouco desse conhecimento com a gente, trazendo o macrotema do nosso evento, o Sistema Integrado de Saúde e o ciclo de cuidado. Logo em seguida, teremos um papo ao vivo com o nosso convidado. A transmissão será feita diretamente do The Circle, o Innovation Center do United Health Group, em Minneapolis, nos Estados Unidos. Toda a apresentação será em inglês, mas quem preferir pode acompanhá-la em português. Basta ativar a opção de tradução simultânea que está disponível aqui na plataforma. Combinado? Convido agora o vice-presidente executivo de Assuntos Médicos e CMO do United Health Group, Dr. Richard Migliori. Seja bem-vindo. Thank you. Muito obrigado. Eu gostaria, primeiramente, de agradecê-los por estarem conosco aqui nesse Summit. Eu espero que vocês tenham uma experiência muito boa
qualquer sala que escolherem. E também gostaria de agradecer o convite, muito porque me deu a oportunidade de agradecer-lhes por mais alguma coisa, ou seja, a relação que vocês têm com o United Health Group. A UHG Brasil, vocês não imaginam quanta influência vocês têm na maneira que nós conduzimos os nossos negócios e também as nossas práticas médicas. E eu vou dar alguns exemplos. Aqui nós temos um sistema de monitoramento de epidemiologia de COVID. Onde nós aprendemos isso? Nós aprendemos isso de vocês e a maneira pela qual vocês conseguiram fazer o monitoramento da Zika. Vocês nos impressionaram quando essa doença começou a ser um problema nos Estados Unidos. Com essa conscientização, nós usamos esse programa e hoje nós podemos dizer quantas pessoas nos Estados Unidos estão em um leito hospitalar com COVID. E nós usamos isso para realmente investir na empresa, para ter a tecnologia e análise de dados, mas mais importante ainda, o insight clínico para trabalharmos. Então, muito obrigado pela sua influência. E eu vou mostrar-lhes outros exemplos à medida que nós fomos andando. Hoje eu gostaria de passar algum tempo falando sobre a importância de integração e os ciclos de cuidado. Aqui nos Estados Unidos, nós temos as vias clínicas, mas o elemento de negócio que nós temos quando temos médicos que são bem coordenados e colaboram em um problema comum e um paciente comum, isso é um bem imensurável. Então, vamos começar. Eu gostaria de falar sobre ter uma compreensão dos gastos de saúde e o impacto que nós podemos ter nesse aspecto. Nós podemos, por favor, mudar os slides? Perfeito. Então, uma das coisas que a gente começou a estudar nos Estados Unidos, e eu tenho certeza que o Brasil não é diferente, é que o sistema de saúde tem nos seus gastos muito desperdício. Nos Estados Unidos, a gente imagina que 25% a 30% de todos os gastos são de desperdício. E os maiores componentes desse desperdício, quase 1/4 do desperdício que nós vemos, é por conta de más decisões, mau julgamento na nossa prática clínica. Outros 17% vem exatamente de se fazer a coisa certa, mas fazer a coisa certa de forma errada. Ou seja, com um trabalho sem experiência ou sem capacidade na entrega de cuidado. Com esses dois juntos, a gente tem quase metade dos gastos que são desperdiçados, ou fazendo as coisas erradas, ou fazendo as coisas erradas, as coisas certas de forma errada. Outras coisas que são verdadeiras para os Estados Unidos e talvez para o Brasil, são preços que são demasiadamente altos, custos administrativos excessivos por causa de um sistema fragmentado, fraude, e aqui nós falamos aí uma mal representação do que é feito em nome do paciente e também oportunidades perdidas na prevenção. Mas vamos focar nesses dois primeiros elementos, serviços desnecessários e serviços que são fornecidos de forma ineficiente. Quando nós fazemos uma análise, o que parece muito claro, e a Optum Insight nos ajudou, é o seguinte: quando a gente olha a doença e a coloca num espectro, pensando na sua frequência e a sua complexidade, nós podemos ver que a relação é essa curva. É hiperbólica. E quando nós examinamos isso, nós podemos ver que à esquerda, que quando as doenças são mais complexas, elas também mais frequentes. Tipicamente, são ali na base de cognição e não na base de capacidade, na base de julgamento. À medida que as doenças se tornam mais complexas, transplantes,
ou intervenções cardíacas mais complexas, ou terapias mais robustas, aí o conjunto de capacidades se torna mais importante. O problema é que quando nós administramos desperdício no sistema, nós precisamos ter uma solução muito diferente para poder separar o tratamento daquelas coisas que são com base em julgamento e aquelas que são com base em complexidade. E isso também é onde a UHG Brasil faz as coisas muito bem. Eu lembro quando o Charles Sudman me começou a levar aí para conhecer o Brasil, antes até da incorporação pela UHG, antes de 2013. Na época, vocês já tinham prontuários eletrônicos com algoritmos embutidos de assistência. Isso é tão avançado, é tão mais avançado do que a gente vê nos Estados Unidos, exceto quando nós estamos falando aí nas práticas mais organizadas. E foi realmente muito impressionante e nos incentivou a realmente avançar com a nossa relação com a UHG Brasil. E também vocês faziam coisas nas doenças mais complexas que faziam muito sentido. Eu me lembro, trabalhando com o Walter, o Furlan, a gente andava lá para fazer as visitas e o doutor Furlan mostrava para a gente o que estava acontecendo lá no Total Core, que era um efeito concentrado de se juntar todos os casos sob um único telhado para construirmos expertise, julgamento e capacidade. Como resultado, quando vocês tiverem a audacidade de se comparar com as melhores práticas nos Estados Unidos, vocês tinham uma pontuação muito alta. E isso é uma coisa que realmente nós temos que ter muito orgulho nesse país. Realmente é muito incrível o que vocês fazem. E ter esse tipo de mentalidade nos deixou claro que nós estávamos vendo coisas da UHG Brasil que realmente nos fizeram entender que era um investimento muito importante a ser feito. Uma das coisas, como no Total Core, nos Estados Unidos, quando a gente pensa nos Estados Unidos aqui, por exemplo, em transplantes cardíacos. Aqui nós temos plotados os dados nacionais em relação ao desempenho de todos os programas de transplante cardíaco no país. Quantos casos são realizados no ano e também a taxa de sobrevivência. E nós vemos uma correlação. Ou seja, quanto mais procedimentos você tem, melhor a probabilidade de fazê-los bem. E nós conseguimos identificar aquelas instituições, nós conseguimos fazer contratos com essas instituições e, mais importante, começamos a direcionar os nossos pacientes a esses centros, porque no cuidado de saúde é muito claro a forma de menor custo é quando o cuidado é oferecido certo pela primeira vez. E aqui a prova disso. Quando vocês olhem transportes cardíacos em todos os Estados Unidos, vocês podem ver que existem economias previsíveis que aparecem com maior qualidade. A gente chama de dividendo de qualidade. Quando você sabe o que as pessoas estão fazendo e sabem fazer, eles têm o melhor julgamento de quem precisa o procedimento, e quando eles realizam o procedimento, eles têm melhor capacidade. E com isso, você consegue o melhor preço. Então, entre o dividendo de qualidade e a vantagem de preço, esse tipo de pensamento realmente faz com que o cuidado de saúde faça sentido. E quando eu os conheci, em 2013, eu já soube que vocês já pensavam dessa maneira.
Uma outra área é algo que também estamos observando, e observamos isso também no Brasil, que é uma colaboração de médicos que trabalham juntos e constantemente estão avaliando os seus assuntos práticos para observarem uma ideia que seja prática. Quando eu vejo essas pessoas que trabalham com assistência avançada e tentam trazer isso para uma melhor forma de abordagem e assistência, ficou super claro para mim que vocês já se evoluíram dentro desse sistema de saúde integrada. Quando eu vejo esse tipo de sistema de saúde integrada aqui nos Estados Unidos, que consegue afetar os baixos custos da assistência, porque as pessoas trabalham como se fosse realmente uma organização muito bem orquestrada, todos eles baseados em realmente estarem bem sintonizados e orquestrados. Eu vou continuar e vou falar a respeito de um outro elemento do cuidado que ocorre tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos, que é estar acordado para o fato de que todos nós vamos administrar a qualidade dos resultados e a redução dos custos, a redução da disponibilidade, da experiência também dos nossos pacientes. Nós vamos avaliar uma série de eventos que vão contribuir para solucionar um determinado problema dos pacientes, porque até que o paciente examine isso, que ele vai realmente perceber, por exemplo, se a apendicite está realmente melhorando, ou se, por exemplo, o tumor cerebral pode ser melhorado, ou se há uma solução para aquela questão. E apenas quando há uma solução que é jogada na mesa, é que o paciente vai perceber que há uma melhora. E aqui nos Estados Unidos, para um cuidado ótimo, que é o que esperamos acontecer aqui nos Estados Unidos e no Brasil, na United Health Group. Nós realmente apreciamos demais aquilo que acontece quando existe um trabalho conjunto, orquestrado, em que todos realmente desempenham o seu papel e tocam o instrumento para conseguir alcançar aquela sinfonia perfeita. Aqui nós temos as economias comparáveis nos Estados Unidos e eu garanto que o mesmo se dá aí no Brasil. Quando nós temos, por exemplo, de um lado, a ponderação que ocorre em termos de economias como resultado de trabalhar de forma orquestrada, bem desenhada, bem ensaiada, bem planejada, para realmente tentar atender um problema de saúde. E uma vez que esses problemas são sanados, é que você consegue realmente ter qualidade. E a qualidade, ela traz retorno, qualidade paga os dividendos. Além disso, aqui na United Health e na United Health Grupo brasileiro, nos ajudou a melhor entender a natureza adaptativa de uma organização que trabalha de maneira integrada. Meus caros amigos, o meu caro amigo Rafael Vasconcelos, ele realmente tem muito orgulho, e eu também fico muito orgulhoso, e ele me mostrou várias das realizações no Brasil, e ele me mostrou exatamente o que aconteceu, o que ocorreu no momento que a pandemia realmente foi tão avassaladora, e o número de consultas de telemedicina que aconteceram durante a pandemia. Essas consultas de telemedicina eram pouquíssimas antes da pandemia, mas vejam aí, no Brasil e nos Estados Unidos, de repente, médicos super habilidosos puderam adaptar a sua tecnologia e conseguir alcançar seus pacientes de tal forma que conseguiram atender com um nível satisfatório todos os seus pacientes. Mesmo agora que a pandemia está lentamente indo embora, ainda assim, os pacientes continuam querendo ser atendidos através dessa plataforma de telemedicina, e várias dessas consultas, que foram consultas emergenciais, que foram evoluindo e progredindo com o passar do tempo, graças à conveniência dos pacientes de conseguirem ser atendidos pelos seus médicos a partir da teleconsulta.
Cada vez mais os pacientes, eles confiam nas teleconsultas, graças a esse sistema que está cada vez mais coordenado, graças à United Health Group Brasil e a Optimum, que também todos estão tentando entrar nessa área com mais excelência. Há coisas que podem ser feitas para melhorar ainda mais todo o nosso serviço. Em todo o mundo, há centenas, milhares de médicos trabalhando para a nossa empresa, e é um grande prazer fazer parte deste grupo. Na verdade, é um privilégio, uma honra. E o que nós aprendemos é que, primeiramente, é necessário ter insight clínico, seguido de tecnologia, e depois de toda aquela estrutura analítica. Eu vou mostrar para vocês como tudo isso junto pode garantir uma melhor entrega de produto. Aqui nós temos a capacidade de ver todas essas práticas e como essa prática pode ser aplicada graças a uma série de análises. Vejam aqui, quando os pacientes eles buscam um outro atendimento em uma outra organização, vamos fazer essa análise e entender de maneira detalhada o porquê que alguns clientes deixam o nosso sistema, por que eles buscam outro atendimento, qual é a doença que eles têm, qual procedimento devem receber. Agora, com toda essa análise detalhada, é possível voltar, rastrear esses pacientes e trazê-los de volta para o nosso sistema. Além disso, também nós podemos saber, através da análise analítica, entender quais são esses pacientes que você quer continuar a atender, exatamente como você fazia no passado. E todos esses elementos de prática integrada agora nos ajudam a ter uma melhor performance, já que são elementos mecanizados. Voltando àquela conversa que estávamos tendo sobre a telemedicina, a telesaúde, uma das primeiras demonstrações que eu vi no nosso grupo, no United Health, em qualquer lugar do mundo que foi o uso efetivo da telemedicina, foi quando o Daniel nos mostrou o Daniel Bezerra nos mostrou uma consulta neurológica. Realmente, nossa, uma consulta neurológica é algo tão detalhada e nós pudemos ver o impacto que uma consulta neurológica teve, uma consulta que pode ter um impacto em todo o sistema através de um grupo centralizado de neurologistas que tiveram que chegar a um denominador comum em relação a um caso de um paciente, se o paciente ia ser trombolizado ou não, e realmente aquele exemplo nos mostrou que a telemedicina era possível, e nós aprendemos isso com vocês. Eu também gostaria de compartilhar aqui uma outra ferramenta que estamos criando. Além dos algoritmos que criamos com base nos prontuários médicos eletrônicos dentro do grupo da United Health do Brasil, nós pudemos ver aí a capacidade da prescrição eletrônica e beneficiando também os nossos pacientes. Então, quando precisamos, por exemplo, atender um determinado problema, como, por exemplo, o uso de um medicamento anti-inflamatório para artrite reumatoide, nós podemos ver agora a possibilidade de entender exatamente quais são esses fármacos disponíveis, o que o paciente irá pagar por este medicamento e qual medicamento tem o melhor retorno sobre os investimentos, ou seja, o retorno também sobre a efetividade daquela patologia crônica. E a partir dessa avaliação sistemática, nós conseguimos ter os dados necessários e imediatamente conseguir a aprovação necessária e dar os passos seguintes. Eu gostaria de encerrar com mais 2 pontos importantes que eu aprendi também nessa jornada, e eu aprendi isso com o Charles, e eu também aprendi isso com o Rafael, e também com o meu médico, com o meu parceiro, que é o responsável pela área médica, e que muito em breve será o meu sucessor, a doutora Margaret Wilson, que é educação, treinamento. Tudo isso realmente é a pedra fundamental de tudo. E eu tenho muito orgulho de tudo aquilo que vocês fizeram com isto, que foi criar
o nosso próprio material impresso, que é o nosso jornal, em que nós temos a possibilidade de pesquisar e distribuir esse conhecimento para os demais. E falando com a Margaret, nós estamos agora falando sobre expandir este escopo dessas publicações médicas, publicações científicas através desse nosso jornal clínico global. Isso será possível através da nossa pesquisa, atendendo também todas as necessidades clínicas, médicas e através do ensino. E um outro ponto que eu preciso dar um crédito, é claro, ao PC, por tudo que fez, que é a nossa capacidade agora de realmente investir um capital realmente importante na educação. E quando eu falo educação, não é apenas a educação em nós mesmos, mas sim educar pessoas que estão espalhados pela América Latina. E eu tenho certeza que nós vamos ir muito além disto. E com isso eu gostaria agora de compartilhar um vídeo. E realmente é um local em que todos ficamos muito encantados, e eu, como cirurgião, dou um grande valor quando eu vejo este nível de educação e de conhecimento compartilhado, que realmente provam duas coisas na melhora, que é melhora de julgamento e melhora também de habilidades. Vamos ver o vídeo? Centro de Educação e Treinamento Edson Bueno, Unidade de Ensino, Pesquisa e Inovação do United Health Group Brasil, completou 4 anos. Durante esses anos, nos consolidamos como referência em capacitação médica, geração e compartilhamento de conhecimentos. Nossa infraestrutura e tecnologia de ponta ainda conta com a presença do IRCAD, o mais renomado instituto especializado em cirurgias minimamente invasivas do mundo. Juntos, já atendemos mais de 8.000 profissionais das mais diversas áreas de saúde. A principal missão dessa instituição é produzir conteúdo técnico-científico e divulgar esse conteúdo técnico-científico. E a gente faz isso através de cursos, de estágios, de pós-graduação, de eventos, de pesquisa científica, enfim, um conjunto de atividades científicas que visam qualificar as equipes de saúde para que possam exercer melhor o seu papel. Nós temos uma estrutura bastante avançada, temos modelos inovadores, didáticos inovadores de treinamento, quadro de professores de primeira linha, e a nossa equipe de pessoal de estrutura é uma equipe de primeira linha que consegue fazer com que todas essas ideias se transformem em ações concretas de fato. Continuamos vivendo um período ímpar da nossa história como sociedade. Para que possamos seguir oferecendo excelência em educação, adotamos todos os protocolos recomendados pelos órgãos responsáveis, a fim de proporcionar aos nossos alunos, colaboradores e professores convidados maior segurança durante esse período. Localizado em um dos maiores complexos hospitalares do país, onde também se situam o Hospital Samaritano Barra, o Hospital Vitória e o Grupo Américas Oncologia, nosso centro conta com salas de treinamento, auditório com tradução simultânea, projeção 3D e integração com o centro cirúrgico, além de laboratórios e simuladores de cirurgia robótica e laparoscópica. Recentemente, inauguramos o angiógrafo robótico Artis Feno da Siemens, único na América Latina dedicado para a capacitação em procedimentos híbridos. Um espaço perfeito para a formação de profissionais da saúde, realização de eventos e cursos. Com a aquisição deste novo equipamento, que é o Artis Fino, nós vamos conseguir ampliar a nossa gama de treinamentos, oferecendo uma oportunidade única, inexistente na América Latina, para aqueles radiologistas intervencionistas e neurocirurgiões para desenvolverem aqui as suas atividades de treinamento. Estamos muito felizes com o que conquistamos nesses 4 anos. E temos muitas conquistas a fazer nos próximos anos vindouros. Em nossa história, já capacitamos profissionais do Brasil e de diversos países, como Colômbia, Peru, México, Equador, Costa Rica, Argentina, Portugal, entre outros. Nossa missão é desenvolver, educar e inovar na área da saúde, participando ativamente do aprimoramento do sistema de saúde brasileiro. O Centro de Educação e Treinamento Edson Bueno vem cumprindo ao longo da sua trajetória uma série de
objetivos que no início pareciam impossíveis de serem alcançados, né? A medicina tem evoluído de uma forma muito veloz e esse avanço tecnológico ele precisa ser acompanhado de modelos de educação e de treinamento adequados para fazer sentido e dar ao cirurgião e ao intervencionista condições de extrair o máximo dessas tecnologias com o máximo de segurança para os pacientes. E essa amplitude toda faz com que a gente se torne uma organização muito única, muito singular e sem nenhum parâmetro de comparação na América Latina. Centro de Educação e Treinamento Edson Bueno, um espaço de inspiração para a saúde. Bom, então, gente, eu gostaria de encerrar com alguns comentários aí, só para fechar minha palestra. E eu acho que, primeiro, é admiração em todo o American United Healthcare Group, a organização no Brasil. Nós admiramos o seu compromisso com os pacientes, sua obsessão por qualidade, e, com certeza, nós admiramos sua coragem e heroísmo mostrados por todo o tempo da pandemia. O seu trabalho, sua resiliência, mesmo tendo perdido alguns dos seus colegas. Isso é algo que realmente nos exige um momento de reflexão. E realmente eu gostaria de encerrar com o nosso apreço, gratidão por ser parte da mesma organização que vocês. Bom, com isso, eu gostaria então de encerrar e passar de volta para o Dr. Marco. Obrigado, Dr. Migliori. Por favor, fique conosco. Internacional e, por isso, ele será todo em inglês. Lembrando que você pode ativar a opção de tradução simultânea que está disponível aqui na plataforma. E para fazer parte dessa conversa, quero convidar novamente o CEO Américas, Dr. Marco Costa. Hi, Dick. Wow. Thank you. Oi, Dick. Uau. Bom, primeiro, muito obrigado por suas palavras tão gentis, o seu apreço pelo trabalho que foi feito pelos meus colegas no Brasil. Eu sou médico também, e eu sinto, como você, privilegiado e honrado de fazer parte desses 110 mil médicos do grupo United Health. No Brasil, aqui no Américas, nós tentamos entregar a maioria dos pontos que você mencionou. E é exatamente a questão da qualidade de atendimento, formação, e eu acredito que para isso é preciso ter uma proposta de valor muito forte para continuar a ser obcecado por qualidade como a força que nos vai permitir a deixar o cuidado de saúde melhor, mais acessível para todo o sistema. Então, eu gostaria de começar a conversa com você fazendo algumas perguntas. E aí, nós podemos seguir com as perguntas que também são feitas pela plateia e sair um pouquinho do script. Mas, de qualquer forma, na UHG, nós todos trabalhamos para tornar o sistema de saúde cada vez mais integrado. E nós não podemos esquecer o que aconteceu nos últimos 18 meses nesse contexto. A partir das suas pesquisas, os dados que você tem acesso, como você vê o mundo, quais são as lições dessa pandemia que você acha que serão importantes para a gente a partir de agora? Bom, Marco, a pandemia foi, talvez, bom, com certeza foi uma tragédia, primeiro de tudo, mas talvez tenha sido realmente um ensino para nós, porque são lições que precisam ser aprendidas e incorporadas. Algumas delas têm relação com, por exemplo, a utilização de telemedicina e de tecnologia para fazer com que as coisas sejam melhores. Em segundo lugar,
foi a questão realmente de ter versatilidade, rápido, ter senso de urgência e chegar a ideias para resolver problemas. Nós, e vocês sabem, né, eu estava prestando atenção quando vocês estavam construindo aí os números massivos aí do sistema, o de novo, né? E, ao fazer isso, vocês conseguiram avançar. O componente de integração ficou muito claro também durante a pandemia, porque vocês conseguiram ver o que aconteceu na pandemia no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos. Todos nós realmente protegendo uns aos outros. E talvez essa tenha sido a coisa mais importante, que nós nunca devemos esquecer. Nós somos um grupo de irmãos e irmãs, à medida que nós avançamos para resolver os problemas juntos. E a colaboração, uma atitude em comum e o trabalho conjunto são parte da nossa cultura, que eu sei que já estava presente antes da pandemia, e desde que eu o conheço, mas com certeza se tornou ainda uma parte maior da força dessa organização. Muito obrigado por serem uma inspiração para todos nós. E o sistema de saúde também tem a ver a integração do mundo análogo, a interação pessoal, né, nos laboratórios e clínicas e hospitais, e as jornadas digitais, os apps, as plataformas, os celulares. O que nós queremos é fazer a experiência de pacientes, médicos e todos envolvidos para conseguirmos atendê-los melhor. E, para isso, precisamos de organização, coordenação dos dados clínicos dos pacientes, como você falou, que serão tão importantes no futuro, ainda mais que hoje, para que nós possamos juntar todos esses bancos de dados fragmentados, espalhados em diferentes áreas, para um local onde a informação que é tão rica, esteja disponível de forma simples, rápida, ágil, não só para os médicos, mas para os pacientes e a sociedade como um todo. Então, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa importância de acessibilidade e informação de dados no futuro do cuidado à saúde. Com certeza, Marco. E eu já falei isso no começo. Nós temos 3 competências nessa empresa. Uma são os nossos insights clínicos, saber o que fazer e como fazer. 2 é a tecnologia de trabalhar mais rápido e em escala. Nós processamos 47 mil transações a cada segundo no mundo inteiro. E isso faz com que nós podemos fazer o sistema rodar de uma forma confortável, mas também gera dados. E o terceiro passo é a capacidade de analisar esses dados. Então, pegar esses dados e analisá-los de uma maneira que eles podem ser usados de uma forma útil. E uma das coisas que nós temos que lembrar é que a tecnologia, claro que nos permite avançar, nos tornar mais disponíveis, como o Daniel me mostrou aí na telemedicina de neurologia. Mas a tecnologia tem que estar a serviço da prática e tem que ser adaptada para atender às necessidades dos profissionais de saúde que estão na linha de frente. Os médicos não estão a serviço da tecnologia. Quando nós vemos os aplicativos práticos mais bem-sucedidos, eles são quando a tecnologia viu a prática e falou, ok, eu vou ser uma boa instrumentadora para a sua operação. E fazer coisas que os médicos fazem, mas os ajudando a fazer de uma forma mais rápida, mais eficaz e em escala. A gente não pode perder vista disso. Com certeza, doutor. A gente não pode só se focar em tecnologia e esquecer os serviços e o propósito dos serviços que oferecemos e as pessoas que estão parte desse ecossistema.
pacientes, profissionais de saúde, familiares, que esperam ansiosamente o desfecho dos serviços que oferecemos. Então, vamos mudar um pouquinho de tecnologia para os sistemas de excelência. Aliás, é assim que a gente chama no Brasil. No Américas, a gente estabeleceu um cuidado ponta a ponta em serviços de sistemas de excelência, pensando aí no que você falou, paciente certo, com alta complexidade, com alta capacidade, mas não só isoladamente, mas sim como um cuidado de ponta a ponta. É isso que nós temos no Américas. E eu gostaria de o senhor falasse um pouquinho sobre os ciclos de cuidado e como eles serão importantes para o futuro da saúde. Bom, se a gente pensar o slide que eu mostrei do custo total de cuidado, né? A única maneira que a gente pode ter um impacto verdadeiro no desfecho e no custo com um desempenho ideal é quando nós conseguimos ter a capacidade de entender todo o ciclo de cuidado, que a gente aqui nos Estados Unidos chama da jornada clínica. Você tem um paciente que tem um problema, e a gente não pode só resolver esse problema colocando um curativo. A gente só consegue um atendimento completo quando nós conseguimos resolver o problema médico do paciente. Outra coisa que nós temos que entender, por exemplo, com um cirurgião, é que a gente não pode trabalhar sozinho. Ao longo do caminho, sempre tem alguém que fez o diagnóstico, que fez o encaminhamento, alguém que está tomando cuidado de uma doença adjacente, um enfermeiro que notou uma mudança nos sinais fisiológicos que precisa ser abordado imediatamente. É esse tipo de mentalidade, de começo ao fim, de ponta a ponta. Só assim nós conseguimos maximizar as contribuições de todos, independente do seu papel, de uma forma coordenada que nos realmente torna uma sinfonia que vale a pena ouvir. Com certeza, doutor. Os seus comentários são música para os nossos ouvidos, para todos nós aí que estamos atendendo às necessidades dos pacientes dia e noite. Vamos pensar para o futuro. A gente tenta falar aqui no Américas, é o América para o futuro, porque a gente está tentando pegar o que existe no presente e avançar rapidamente para o futuro. Mas o futuro hoje está aberto, há tanta imprevisibilidade, tanta incerteza. Uma delas é a questão de acessibilidade. A outra, talvez, o acesso à saúde. Então, a acessibilidade econômica e a acessibilidade física. É difícil para os pacientes chegarem a nós ou realmente ter os meios para chegar a nós. Então, o que o senhor veria como os principais desafios e como nós podemos nos preparar para o futuro de 2022, 2023, no sistema de saúde como um todo, não só hospitais ou seguradoras? Então, eu gostaria de ouvir os conselhos do senhor para nós avançarmos no nosso sistema no Brasil. Essa pergunta é muito importante, Marco. Quando você começa a ver o cuidado de saúde, a gente precisa sair um pouquinho do universo da saúde e entender as tendências mais amplas do que está acontecendo. A população está envelhecendo, tanto na América do Norte quanto do Sul. Com isso, existe uma necessidade por mais e mais serviços de saúde, simplesmente porque o corpo humano está envelhecendo, a tecnologia está evoluindo e nos permite fazer coisas que a gente não conseguia fazer no passado. As ciências estão evoluindo, trazendo novas capacidades antivirais, que foram anunciados hoje de manhã pela Pfizer para a Covid. Outro exemplo. Então, as ferramentas melhorando, mas tendências com as quais nós precisamos lidar. Os grupos que serão bem-sucedidos serão aqueles com melhor planejamento.
À medida que nós olhamos para o futuro, uma das coisas que nós, como os médicos, não podemos esquecer é que o nosso sucesso está atrelado a fazermos um bom trabalho e ter o melhor desfecho possível. E o melhor desfecho é não ter que fazer um retrabalho por conta de uma complicação. Um melhor desfecho lhe permite resolver o problema num período mais curto de tempo. Na fabricação, é o ciclo do produto, ou o ciclo de finalização do produto. Quando você melhora esses ciclos, a sua capacidade melhora. Capacidade permite acesso, tecnologia permite escala, e essas são as maneiras que a gente precisa pensar. Desculpe, né? Eu sempre falo isso, mas eu acho que os exemplos que nós vimos, a maneira com que vocês começaram a fazer o manejo do AVC no Brasil, eu acho que são evidências claras de que quando a gente confia na tecnologia para utilizar o insight, julgamento de um médico para o paciente, talvez até lá no começo, na ambulância, a gente começa a mudar para sempre os impactos, diminuindo do tempo de tratamento de infarto, aumentando a nossa capacidade, e é o que a gente fala de fazer certo uma vez, sem retrabalhos. Então, tudo tem a ver a todas essas coisas. E isso melhora custo, acesso, quando a gente foca em qualidade. Com certeza, eu concordo com tudo que o senhor disse. E a referência que fez também sobre o programa de AVC da Américas, com certeza, este é um programa bem antigo, que foi estabelecido mesmo antes da United Health se estabelecer aqui no Brasil, e realmente é um impulsionador muito forte sobre aquilo que nós acreditamos em termos de oferecer acesso aos nossos pacientes. E o ano passado, depois de Cleveland, em que temos realmente um plano de AVC muito bem estabelecido, e eu achei que realmente estávamos um pouco aquém daquilo que nós já alcançamos em termos de telemedicina e todo esse plano de AVC. Muito obrigado. Nossa, é um trabalho inspirador e temos muito orgulho, sem dúvida nenhuma. Olha, e a base, o fundamento de tudo que tentamos discutir com os nossos colegas brasileiros, não só dentro da organização, mas também fora, é a qualidade da assistência, que realmente é o impulsionador de tudo, traz eficiência operacional e não o oposto. E eu acho que nós já estamos aí num caminho de 20 anos pensando na eficiência operacional antes e deixando a qualidade da assistência em segundo plano. Mas agora, sabe, tendo essa liderança na organização, eu acho que nós aqui no Brasil e com a liderança de vocês nos Estados Unidos, nós estamos trazendo a eficiência operacional realmente depois e a qualidade da assistência antes. A telemedicina é um dos exemplos, e também as nossas clínicas ambulatoriais é um outro exemplo, levando os nossos médicos aonde eles devem estar, e essa transformação está ocorrendo aqui no Brasil, como eu testemunhei lá em 2013, e agora o que está acontecendo aqui no Brasil neste ano. Com isso eu agradeço demais, eu sei que a sua agenda é super ocupada, mas agradecemos demais por esse tour que apresentou todos esses passos de relevância, realmente nos trazer para esse patamar da reflexão que devemos ter no momento e também nos dar essa perspectiva de reflexão futura. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje e também por esses 2 dias de Summit Internacional Américas. Eu que agradeço, foi uma honra e um privilégio. Vamos então voltar agora com a Adriana. Thank you, Dr. Migliori. Muito obrigada. Muito obrigada, Dr. Migliori.
Excelente debate. Nós continuamos nessa linha de raciocínio, mas agora abordando diferentes temas e especialidades médicas. Às 16 horas, teremos um breve intervalo de 15 minutinhos para tomar uma água, um café e as apresentações voltam na sequência. E eu ainda não vou embora. No final, eu retorno aqui com vocês para a gente encerrar. Combinado? Uma ótima apresentação para todos e até mais!